Olá pessoal, espero que todos estejam bem. E dando prosseguimento então ao nosso curso de Botânica 3, hoje o tema da nossa aula será florescimento e frutificação. E para começar o nosso tema, eu trago aqui um exemplo que acredito que todos conheçam, que é o alface, né? E aí a gente vai ver aqui esse pé de alface em diferentes fases do seu desenvolvimento. Então, eu trago aqui primeiro, né, ele germinando. Então, aqui nessa imagem é possível ver diferentes fases dessa germinação. Então, aqui em alguns é possível ainda ver a casca, né, o tegumento da semente, tá bom? E a gente vai observar aqui, né, nessa outra imagem, os cotilédones, que são aquelas primeiras folhas que se formam durante o desenvolvimento embrionário, né? Então, essas primeiras folhas que se desenvolvem e que têm essa origem, né, que tá embrionária, são chamados de cotilédones, certo? Então, aqui a gente tem essa fase jovem do pé de alface. Aqui, nessa outra imagem, a gente consegue a gente tem então o pé de alface numa fase adulta, né? Então essa fase aqui é a fase que acredito que vocês, né, mais conheçam, que é o que a gente compra no supermercado, na mercearia, tá? Então essa fase é a fase do alface adulto. E aqui nessa outra imagem a gente consegue perceber que as folhas estão mais distanciadas, né? E o pé de alface está um pouco mais alto. E aqui a gente consegue enxergar já o início das flores. Então, nessa fase aqui, o pé de alface ele atingiu a fase de adulto reprodutivo, certo? Então, as plantas elas têm essas diferentes fases na vida dela. Então, a fase juvenil, a fase em que ela é adulta e a fase em que ela é uma adulta reprodutiva, ou seja, né, ela está, né, apta a produzir flores, certo? Então isso no caso das angiospermas, certo? Então nessa fase adulta reprodutiva ela está apta a produzir flores. Isso, né, para atingir essa fase do desenvolvimento é diferente para as diferentes plantas, certo? Então eu tenho exemplos de espécies de plantas que atingem essa fase adulta reprodutiva em algumas semanas, enquanto eu tenho outros exemplos de plantas, de espécies de plantas que vão atingir essa fase adulta reprodutiva com 40 anos de vida, 50 anos de vida. Tá? Então só depois de 50 anos, de 40 anos de vida, ela vai produzir a sua primeira flor, certo? Então isso é bem importante da gente ter de ideia aí dos vegetais, essas diferentes fases, juvenil, adulto e adulto reprodutivo, e que para atingir essa fase adulto e reprodutivo, né, isso pode variar, né, em tempos para cada espécie, variando o mínimo, que são semanas, até muito tempo, que podem ser anos e décadas, ok? E aí, aqui, né, nós temos, para completar aí essas fases do pé de alface, então aqui um pé de alface com uma inflorescência, certo? E aí, se a gente olha em detalhe, isso que parece uma flor, na verdade, isso é uma inflorescência. Então, o que a gente está enxergando aqui é uma inflorescência de inflorescências. E essa inflorescência do pé de alface é o que a gente chama de capítulo, a mesma da margarida, né? Então, das folhas das compostas. Se a gente olha, então, cada capítulo desse com detalhes, em detalhe, perdão, cada uma, né? Esse capítulo é composto por várias flores. Então, aqui em destaque uma dessas flores, certo? Então, essa é a unidade, essa é a flor. Então, com o ovário aqui, certo? Sinalizado. Então, esse capítulo é formado por várias dessas flores. Numa fase mais adiante, né, onde ocorreu o processo de fecundação, temos então a formação do fruto, que nesse caso aqui tem esse apêndice,
que favorece o transporte dessa semente pelo vento, né? Quem nunca soprou um dente de leão aí quando era criança, né? Ou mesmo adulto, certo? E o dente de leão é a mesma família botânica do alface. Então, nessa fase aqui, a fase em que é produzido o fruto, tá? Então, isso é importante porque muitas das vezes, principalmente essas plantas que são comercializadas, a gente perde esse ciclo de vida da planta, né? Então ela tem um ciclo de vida que é bem mais complexo do que só, né, uma parte que a gente enxerga, certo? Então o nosso assunto aqui hoje vai ser exatamente nessa fase em que a planta atinge, né, a fase adulta reprodutiva e vai produzir as flores. E esse processo, né, para acontecer, como eu falei, a planta ela tem que estar competente, ou seja, ela tem que atingir essa fase adulta reprodutiva, certo? E quando ela atinge essa fase adulta reprodutiva, ela vai sofrer um processo de indução, que né, determinado aí pelo fotoperíodo, ou seja, a duração de luz do dia. E aí, nesse momento, a planta ela atinge um estágio que é chamado então de estágio determinado. Tá? Então ela está apta a executar o seu programa de florescimento, né? O seu programa genético de florescimento, certo? Então ela vai estar agora sendo capaz, né, a partir de um sinal em que, né, aqui está hormônio como uma interrogação, porque, né, já se não sabe se é um hormônio ou se é uma outra classe de substâncias que vai emitir um sinal e que vai então fazer com que essa planta expresse esse programa aí de florescimento e floresça, certo? E aí ela vai produzir flores. Então essas são as etapas desse processo de florescimento da planta. Bom, aqui a gente percebe, né? Então aí na imagem A, essa é uma região que a gente consegue visualizar o meristema apical do caule, certo? A gente já falou sobre meristema em aulas passadas, né? Então essa estrutura aqui é um primórdio foliar, esse aqui outro primórdio, aqui outro primórdio foliar, para baixo caule. Então essa região meristemática é que vai promover esse crescimento, né, primário pelas extremidades aí da planta, né? Percebam aqui, quando a planta está nesse estágio de florescimento, como há uma mudança dessa região meristemática para a produção das flores, né? Então agora aqui, esse meristema, ele não vai produzir mais folha ou caule, mas ele vai produzir flores, certo? Bom, e a gente então tinha mencionado que o fotoperíodo ele é importante aí para promover então a indução ao florescimento, né? Então a planta está capacitada a florescer aí. E isso é bastante importante, né? Se a gente olha aqui para essas duas imagens, certo? O que a gente percebe com esse gráfico? Então esse eixo está dizendo horas de luz, certo? E aqui os meses do ano. Aqui está para o hemisfério norte, certo? Esse gráfico ele foi construído pelo hemisfério norte. Então perceba o seguinte: quando chega, né, essa época do solstício de junho para o hemisfério norte, então a gente percebe o seguinte, ó, quanto maior for a latitude, ou seja, quanto mais a gente vai se distanciando do Equador aqui, maior vai ser a duração do dia, né? Chegando a um extremo aqui, ó, por exemplo, né, na latitude de 60 graus, de 19 horas de luz solar durante um dia, né? Então, mais próximo aqui do Equador, a 10 graus, você vai ter 13 horas de luz de dia durante o verão, né? Então, é perceptível
Por exemplo, a gente agora aqui no hemisfério sul, a gente está, né, já caminhando para o inverno. Então o que, que a gente percebe bastante diferente em relação ao verão? Os dias estão sendo menores, né, em relação à luz do solar. Então o dia ele está sendo menor. A gente está tendo menos luz, menos horas de luz durante o dia, certo? E é o contrário no verão. Né? No verão a gente vai ter mais horas de luz por dia, certo? E isso é muito importante. Né? Isso é importante por quê? Isso é importante não só para as plantas, para, né, a maioria dos seres vivos, né, então se orientar pela duração de horas do dia durante o ano. Né? Então uma planta ela não tem um calendário, ela não sabe lá, não vai olhar no calendário e vai saber que, né, chegou dezembro e janeiro, chegamos ao verão. Né? Ah, então eu floresço no verão, opa, eu vou olhar no calendário, tem que florescer. Não, né? Ela vai se guiar pela duração de horas de luz do dia, certo? Porque é uma referência muito mais precisa, né? Então, essa duração de horas do dia ao longo do ano é uma referência muito precisa. E isso é importante, principalmente para o florescimento, né? E que a planta garanta o seu florescimento numa época específica do ano, e cada uma vai ter, né, uma época específica do ano para florescer, certo? E isso é importante por quê? Porque ela pode sincronizar diferentes fatores ecológicos. Por exemplo, né, uma interação com o seu polinizador. Né? Então, ela florescer em uma determinada época que o seu polinizador estará presente, ou o seu fruto vai estar sendo produzido, né, numa determinada época em que o seu dispersor de semente esteja ali presente. Né? E isso cria aí, né, alguns mecanismos de coevolução. Né? Então a gente tem vários exemplos aí de polinizadores específicos e de dispersores específicos de sementes. Né? Então é preciso que a planta ela esteja nessa sua fase de vida na presença desse agente. Tá? Então por isso que é bastante importante em que a planta se sincronize a seu florescimento a um fotoperíodo. Né? Então essa duração de luz durante o dia é o que a gente chama de fotoperíodo, certo? Então é bastante importante ela se orientar pela duração de luz num dia. Bom, e aí, falando do florescimento, então os cientistas começaram a fazer uma série de experimentos. E eles perceberam que várias plantas, nem todas, tá? Mas várias plantas se enquadravam em duas categorias. Então, aqui, cada barra dessa simboliza então o período de 24 horas. E aqui tem uma linha tracejada que é uma duração crítica, né, de um fotoperíodo crítico. Tá? Então aqui é o ponto, e esse ponto aqui de fotoperíodo crítico, ele é específico para cada espécie, ok? E normalmente, assim, variações pequenas, em algumas plantas até de minutos, vão interferir se ela floresce ou não floresce, certo? Então, aqui, a título de, né, ilustração e didático, esse fotoperíodo foi colocado ao meio, né, dando a ideia que seja, esse fotoperíodo seja de 12 horas, mas ele é muito variável para cada espécie, certo? Bom, tendo essa ideia então de que existe um fotoperíodo crítico que vai favorecer ou não ao florescimento, eles começaram a perceber o seguinte, que algumas plantas, quando recebiam uma quantidade de luz, e aqui o amarelo está simbolizando luz, ok? Período do dia com luz, de horas luz, e período de horas luz no escuro. Ou aqui, essa cor mais escura aqui, né? Um cinza. Então eles perceberam o seguinte,
que determinadas plantas, quando recebiam uma quantidade maior do que o seu fotoperíodo crítico de luz, não floresciam. Enquanto em um outro momento em que elas recebiam uma quantidade de luz menor do que o seu fotoperíodo crítico, elas floresciam. Certo? No outro grupo de plantas já era o contrário. Aqui, ó, se a gente for olhar aqui, que é a mesma coisa, né, desse outro lado, né, o fotoperíodo crítico aqui, um outro grupo de plantas, quando recebia uma quantidade de luz maior do que o seu fotoperíodo crítico, elas floresciam. E quando elas recebiam uma quantidade de luz, de horas-luz, menor do que o seu fotoperíodo crítico, elas não floresciam. Então, eles classificaram esses dois grupos como flores de dias curtos, porque ela só floresce, né, quando a quantidade de horas-luz é menor do que o seu fotoperíodo crítico, ou plantas de dias longos, ou seja, aquele grupo de plantas que só floresce quando a quantidade de horas-luz é maior do que o seu fotoperíodo crítico. Certo? Então, eles dividiram esses dois grupos. Só que eles começaram a fazer uma série de outros experimentos, e num desses experimentos eles fizeram o quê? Eles colocaram a mesma quantidade, né, de horas de luz, né, e escuro para uma planta que ela floresceria, ou seja, eles utilizaram um fotoperíodo, o mesmo fotoperíodo, aqui, ó, vocês perceberem, é igual, certo? Em que essa planta de dias curtos floresceria. Qual foi a diferença? No meio do período do escuro, eles acenderam a luz. Uma luz branca, com todos os espectros. Certo? Qual foi a resposta? A planta não floresceu. Certo? Então, a planta, ela não floresceu. Então, ela teve uma mesma resposta que nesse primeiro caso aqui, como se ela tivesse recebido uma quantidade de horas-luz maior do que o seu fotoperíodo crítico. Certo? No caso desse outro grupo de plantas, que seriam as plantas de dias longos, né, perceba que eles botaram o mesmo fotoperíodo que essa planta não floresceria. Certo? Mesmo experimento. No meio do escuro, eles, né, acenderam uma luz. Né? Então, eles interromperam esse período do escuro. O que aconteceu com esse grupo de plantas? Floresceu. Bom, o que pode ser concluído com esse experimento? Né? Que, na verdade, para essas plantas florescerem ou não, o que é importante não é a quantidade de horas-luz, mas sim a quantidade de horas no escuro. Certo? Então, a quantidade de horas no escuro que essa planta permanece é mais importante do que a quantidade de horas-luz que ela recebe. Certo? Então, essas plantas, né, as plantas de dias curtos, na verdade, né, são chamadas de plantas de noites longas. E as plantas de dias curtos, de dias longos, perdão, são chamadas de plantas de noites curtas. Certo? Bom, e aí, né, os caras começaram então a investigar mais essa influência da luz. E o que eles perceberam? Né? No início eles fizeram com uma luz branca. Né? Agora, esse experimento eles fizeram o quê? Eles separaram os espectros da luz e testaram com vários espectros, e os que deram resposta foram exatamente os espectros vermelho e vermelho longo. E aí a gente vai lembrar da aula passada. Né? Então, qual é, né, o pigmento que responde à luz vermelho e vermelho longo? Fitocromo. Certo? Então, nessas respostas fotoperiódicas no florescimento, tá? É forte a influência aí, né? Esse reconhecimento é feito pelo fitocromo, tá? Então, esse reconhecimento de
qual época do ano ou qual situação, né, ambiental a planta está, é um reconhecimento feito também pelo fitocromo, certo? Então, aqui em cima tá as plantas de dias curtos e embaixo as plantas de dias longos ou noites curtas, né? Então aqui, tá? Se é uma planta de dias curtos, esse fotoperíodo, ó, percebe? Ó, a quantidade de luz é menor que o fotoperíodo crítico, mas a gente sabe que, na verdade, o que interessa é o quê? O período de escuro, né? Então, nas plantas de dias curtos, se o período de escuro for maior do que o fotoperíodo crítico, a planta floresce. E aqui ela deveria florescer. E por que ela não floresce? Porque foi acendido um espectro de luz vermelho no meio do escuro. Certo? Olha essa outra situação aqui. O mesmo fotoperíodo, plantas de dias curtos. Ela deveria florescer e floresceu. E por que floresceu? No meio do escuro, primeiro se acendeu um espectro vermelho e em seguida se acendeu um espectro vermelho longo. O que aconteceu com esse grupo de planta? Ela floresceu. Ok? Como se esse período do escuro não tivesse sido interrompido. Então, olha que legal, né? Então, quando se acende um espectro vermelho, a planta reconhece que o período de escuro foi alterado. Se a última luz é um vermelho longo, ela reconhece como não tendo sido alterado, ou seja, ela permaneceu no escuro por esse tempo todo e floresce, né? Então a gente percebe aqui claramente, né, esse reconhecimento via fitocromo. Então resgatem lá a aula que a gente falou sobre fitocromo, né? E a gente vai ver aqui que no final o lampejo dessa luz vermelha ou afinal ser vermelho longa, vai interferir na concentração dos fitocromos totais. Correto? Então, se aqui, né, eu acendo uma luz vermelha, né, o que vai acontecer? Os fitocromos vermelho se transformam em fitocromo vermelho longo. Não é isso? Então, a quantidade de fitocromo vermelho longo aumenta. Na outra situação, quando eu acendo por último um espectro vermelho longo, o fitocromo que está na forma do vermelho longo vai para o vermelho. Ok? Então a quantidade de fitocromo vermelho aumenta nessa segunda situação. Então percebam, aqui aumenta a concentração de fitocromo vermelho, aqui aumenta a concentração de fitocromo vermelho longo. Então é a partir desse reconhecimento que os gatilhos, né, são detonados. Então, para essas plantas de dias curtos, né, quando essa concentração de fitocromo vermelho aumenta, ou a gente pode falar o contrário, a quantidade de fitocromo vermelho longo diminui, já que é o fitocromo vermelho longo que é a forma biologicamente ativa, tá? E a gente viu isso na aula passada, né? Então a sua flutuação, então se a concentração dele está maior ou menor, é isso que vai desencadear as reações, correto? Por isso que a gente fala que ele é a forma biologicamente ativa. Então, nesse caso, aqui as plantas de dias curtos vão florescer. Certo? Tá? Então, aqui no resto da figura é a mesma situação, né? Só que eles foram alternando. Vermelho, né? Espectro vermelho longo. E o que eles perceberam que é sempre a última espectro de luz que a planta recebe é a resposta que vai desencadear. Percebe? Ó, vermelho e vermelho. Opa, também não floresceu. Vermelho longo foi o último. Aqui o vermelho longo foi o último. Né? Então floresceu. Como se esse período do escuro não tivesse sido interrompido. Né? Se a gente lembrar lá também da aula de fitocromo, a gente vai perceber que quando se está no escuro, esse fitocromo vermelho longo se converte em fitocromo vermelho. Né? Se vocês lembrarem lá da aula passada. E aí,
em relação a plantas de dias longos, o raciocínio é o contrário. Tá bom? Então, esse raciocínio que a gente estabeleceu para plantas de dias curtos, para plantas de dias longos é ao contrário, né? Então, quando se acende uma luz nesse período de escuro, né, você vai interferir também, e aí vai depender do tipo de luz, aqui no caso o vermelho, né? Então, vai interferir na concentração de fitocromos, que vai induzir florescimento. Se o último for vermelho longo, vai interferir na concentração de fitocromos e ela não floresce. Tá? Então, o raciocínio para plantas de dias longos é o contrário do raciocínio para plantas de dias curtos que a gente acabou de fazer aqui agora. Tá bom, gente? Bom, aqui um outro aspecto interessante. O que isso aqui está mostrando, né? Então, vamos lá. Então, vocês percebem que tem uma folha aqui, tá? Aqui tem uma outra folha aqui. Tá certo? Aqui, o que aconteceu? Isso aqui é uma planta, isso aqui é outra planta. Essa folha aqui foi enxertada nesse galho aqui dessa planta. E a gente já discutiu a ideia de enxertia, né? Então, quando você pega uma folha, um galho, uma gema de uma outra planta e insere na outra, há um processo de cicatrização e aquilo acaba sendo, né, se tornando um único um indivíduo, certo? Obviamente com genéticas diferentes, certo? Mas que eles cicatrizam. Esse é o processo de enxertia, que a gente já discutiu isso lá em nossa aula de caule. Então resgatem lá. Qual a diferença aqui, né? Então percebam então que as duas situações que foram enxertadas, tá? Essa folha e essa folha foram enxertadas nesse galho. A diferença aqui é que nesse enxerto a planta de baixo floresceu, ó, tá vendo? O galho em que ela foi enxertada floresceu. E nessa segunda situação não houve o florescimento. Qual é a diferença, né? Essa folha aqui foi retirada de uma folha, de uma planta, perdão, que foi induzida ao florescimento por um fotoperíodo específico, né? Então ela atingiu, né? Ela foi exposta ao seu fotoperíodo de florescimento, ideal para o seu florescimento. Então esse florescimento foi induzido. Então os cientistas foram lá, pegaram essa folha dessa planta que foi induzida ao florescimento e enxertaram nesse galho de uma outra planta, ok? E nessa segunda situação, eles pegaram a folha de uma planta que não foi induzida ao florescimento, ok? Ela não recebeu o fotoperíodo ideal para o florescimento. E aí eles enxertaram nessa outro vaso de planta, tá? E como resultado, então, qual foi? A planta, né? A planta que recebeu a folha que foi induzida ao florescimento, essa planta floresceu. E aquela outra planta que recebeu o enxerto de uma planta não induzida, não floresceu. Isso é bastante interessante porque isso leva então a gente a acreditar que quando uma planta ela é induzida ao florescimento, ela começa a produzir substâncias que vão então, né, sinalizar para esse florescimento e, né, sinalizar para o meristema lá, ó, é hora de florescer, vão florescer, tá? Então, nessa folha ela carrega alguma sinalização, hormônios ou outras substâncias, tá? Isso ainda é um tema bastante estudado dentro da fisiologia vegetal, né? Para algumas plantas já se descobriram que algumas substâncias atuam como, né, esse sinal estimulante, né? Em vários livros a gente acha o termo como florígeno, né? Então a busca desse florígeno, ou seja, dessa substância que sinaliza o florescimento, mas o fato é que nesses experimentos fica claro que essa folha que vem de uma planta que foi induzida por um fotoperíodo, né, ideal ao florescimento e enxertada aqui, carrega alguma substância
que vai sinalizar o florescimento da planta em que ela foi enxertada. E aquela que não, né, sofreu essa indução não carrega essa substância e, por consequência, não induz ao florescimento, né, de onde ela foi enxertada. Ok, gente? Bom, e aí, né, essa produção das flores, como a gente viu, né? A gente viu então que o fotoperíodo é bastante importante, né? Então a gente tem o estágio de desenvolvimento da planta, então ela tem que atingir o estágio reprodutivo adulto. A gente viu que o fotoperíodo é importante, a gente viu que existem sinalizadores, os florígenos, aí que vão, né, induzir, sinalizar esse florescimento, né? E aí, depois desse florescimento, vem a fecundação, que a gente também já falou disso lá no início do nosso curso, e o desenvolvimento do fruto, aqui no caso do tomate, né? Então temos o tomate verde e aqui, né, o tomate amadurecimento. Então temos essas diferentes fases do desenvolvimento do fruto, né? Que vai desde o crescimento desse fruto e o amadurecimento desse fruto, né? Então a gente já destacou a importância que os frutos têm, né, para a dispersão das plantas, ok? Então dentro do fruto, isso eu estou falando de angiospermas, né, carregam as sementes e, né, que são esses frutos, de um modo geral, eles vão ter atrativos, né, e também vão ter processos coevolutivos com diferentes organismos para facilitar essa dispersão, certo? Bom, e aí a gente tem aqui, né, esse desenvolvimento do fruto. Então, nessa fase inicial, né, é uma fase que ocorre divisões celulares, principalmente, e tem uma fase que o fruto começa a crescer, né, que é uma fase em que começa uma expansão celular. E uma outra fase do fruto que é o amadurecimento dele, certo? Então, essas são as fases desse desenvolvimento dos frutos. Uma divisão celular, uma expansão celular e um amadurecimento. Ok? Aqui embaixo a gente visualiza, né, os cortes do fruto nessas diferentes fases de desenvolvimento, né? Então aqui, ó, um aumento de células, tá? Aqui o aumento do volume de células, tá? Aqui também, e o amadurecimento desses frutos, certo? Bom, e aí, aqui, não se assustem com esse gráfico, né? Vamos tentar olhar aqui. Aqui, esse eixo é uma mudança relativa, né? Uma escala numérica de referência. E aqui é já uma escala por partes por milhão da concentração do etileno. O etileno, ele é um hormônio vegetal, né? Então, alguns de vocês já devem conhecer, já devem ter ouvido falar. Então, o etileno, ele tem várias funções na planta, e quando a gente está falando de amadurecimento de frutos, ele é um hormônio bastante importante, certo? Então, aqui, né, o que nós temos, então, ó? Aqui, ó, os dias, nesse outro eixo, né, de 0 até 175 dias, e aqui aquelas fases que a gente já viu no slide anterior. Então, uma fase em que ocorre a divisão celular, uma fase em que ocorre a ampliação celular, né, e aqui uma fase específica que a gente chama de climatérico, que eu vou chegar lá já já, né? Então, nessa fase aqui, tá, de ampliação celular, então a gente caminha para uma maturação, um amadurecimento do fruto aqui nessa fase, certo? E aqui entra então uma fase de senescência, ou seja, de morte desse fruto, ok? Então esses dias estão aqui, essas diferentes fases: divisão celular, ampliação celular, amadurecimento e senescência. E aí vamos olhar aqui o gráfico. Em azul, então, ó, com o passar dos dias, a gente vê que o azul, ó, o crescimento do fruto, ó, aqui é uma divisão celular, então só dividindo celular. Então, o crescimento se dá principalmente pela ampliação celular. Ok? Então, há um aumento desse fruto, um crescimento dele
pela expansão celular, certo? Então chega atingindo um nível máximo aqui, né? Na sua fase de amadurecimento. Aqui ele não cresce mais, certo? Então o fruto, quando chega na fase de amadurecimento, ele não cresce mais, certo? Aqui a gente vê, né, a questão, só para ficar aqui, a durabilidade. Então quando o fruto está maduro, né, nessa fase de amadurecimento, né, ele começa então a sua durabilidade a cair. Por quê? Ele já vai entrar numa fase de senescência, ou seja, de morte. Então a sua durabilidade vai cair, certo? A respiração do fruto, da maioria deles, né, conforme o seu desenvolvimento vai acontecendo e vai chegando no amadurecimento, a sua respiração cai. Ok? Exceto nesse caso de frutos que são chamados climatéricos. Então, os frutos climatéricos, quando atinge a fase do amadurecimento, há um aumento da respiração celular nesse fruto, né? Esse aumento, ele é acompanhado também por um aumento da concentração de etileno nesse fruto. Olha aqui, o verde está exemplificando aqui, ó, né, a concentração, que está aqui por partes por milhão, do etileno nesse fruto. Percebam que quando chega no amadurecimento dele, nessa fase de amadurecimento, há um crescimento vertiginoso aqui, ó, da concentração de etileno. Esses frutos, são todos os frutos que acontecem isso? Não, tá? O que acontece, esse aumento, né, abrupto de etileno durante o amadurecimento, ocorre nos frutos que a gente chama de frutos climatéricos, certo? Então, esse aumento da concentração de etileno é acompanhado por um aumento da respiração celular nesse fruto, certo? Né? Então, são todos os frutos. Então, basicamente, a gente tem os frutos que são climatéricos e aqueles que não são climatéricos. Os climatéricos se comportam dessa maneira. E que maneira é essa? Né? Quando ele está chegando no amadurecimento, há um aumento abrupto da concentração de etileno dentro do fruto, acompanhado de um aumento da respiração celular. Né? Um exemplo aí de um fruto climatérico, a banana, a maçã, né? São frutos climatéricos. Tanto que há aquele hábito, né, que os populares usam muito, né, pegar a maçã e embrulhar, né, dentro, embrulhar a banana, né, que está de vez, e embrulhar outros frutos junto com a banana que está de vez. Por quê? Né? Quando a banana está entrando nessa fase de amadurecimento, ela tem uma produção elevada de etileno, certo? E lembrando que etileno, né, ele é uma substância gasosa, então ele é liberado, tá? É volátil, ele vai ser liberado, né, e vai acabar atingindo os outros frutos que estão próximos a ele, né? Então existem experimentos clássicos aí para fazer em escola, que você pega uma banana madura e pega uma banana verde, bota ela junta e a banana verde amadurece rapidamente, né? Então essa tá ligado a exatamente isso que a gente acabou de discutir aqui, porque a banana, ela é um fruto climatérico, né? Tudo bem? Bom, aqui uma outra questão que eu quero trazer para vocês, né? E aí eu trago novamente esse ciclo de vida, né? De uma planta que muitas das vezes vocês estão acostumados a ver só o moranguinho, certo? Então aqui eu trago o pé do morango, aqui eu trago então a flor do morango, tá? Para quem nunca viu a flor, uma flor cortada transversalmente, né? Na verdade, o que a gente percebe aqui, ó, a gente consegue ver, parece um moranguinho, né? Se a gente olha aqui, ó, para esse fruto verde. Então, na verdade, o que acontece aqui? A gente tem aqui, né, vários ovários aqui, ok? Em volta dessa estrutura, que parece um moranguinho aqui, que é o receptáculo da flor. Tá bom? Então, na verdade, as sementes e os frutículos, né, diria assim, os frutinhos
pequenos, são esses pontinhos verdes aqui em desenvolvimento. Aqui, ó, tá? Em marrom, né? São os pequenos frutinhos aqui com as sementinhas, tá? Esses são, né? Aqui é que estão as sementes, os pequenos frutinhos, certo? Tudo isso que se desenvolve aqui, que a gente acha gostoso e come no morango, é o receptáculo que se desenvolveu. Tá bom? Então, em alguns livros, o morango ele é classificado como um pseudofruto, né? Por quê? Porque o que sofreu esse desenvolvimento maior não é o ovário propriamente dito da planta, né? Foi outra parte da flor. Que parte foi essa? O receptáculo. Tá bom? Os frutos mesmos, né, os frutinhos, são esses pequenininhos que contêm a semente, que se formaram, né, a partir dos ovários aqui, ó, que estão aqui. Tá? Então tem vários ovários aqui. Correto? Então aqui, ó, um detalhezinho, ó, tá vendo? Um frutículozinho. Tudo isso foi o receptáculo desenvolvido. Bom, e aí eu trago, né, um exemplo do morango, de um experimento bem clássico que eles fizeram, que eles tiraram esse frutículozinho, né, que é aqui denominado de aquênio, é um tipo de fruto, tá? Então, o que eles fizeram? Tá? Eles retiraram todos os aquênios de um morango em desenvolvimento. E o que aconteceu? Ele não se desenvolveu. Em um outro experimento em que esses aquênios, esses frutinhos, foram retirados, né? Eles fizeram o quê? Uma situação experimental em que eles fizeram uma aspersão com auxina, hormônio. Vocês já conhecem, né, esse hormônio vegetal, auxina. O que aconteceu com esse fruto? Ele cresceu. Então, com esse experimento, eles começaram então a perceber que essa produção de auxina pelas sementes é importante para essa expansão, para esse, né, crescimento dos frutos. Tá certo? Então, esse experimento simples aí, eles começaram então a ter evidências de que a auxina, principalmente produzida pelas sementes, tá? Elas são importantes para esse crescimento dos frutos. Certo? Bom, gente, a gente fica por aqui. Esse é o nosso último slide. Estudem, né? Olhem lá os materiais complementares que a gente coloca lá, coloca aqui na descrição do canal e também na plataforma do AVA. E qualquer dúvida depois a gente tira na nossa aula presencial. Tá bom, gente? Fiquem aí bem, tá? Se cuidem e estudem. Valeu, gente. Um abraço.